Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer o professor Marcos Vinícius Batista, que é mestre em comunicação e professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Lei de desmanche gera dúvida. Na Folha de São Paulo, ação de São Paulo na crise da água equivale a racionamento. No Estadão, Tribunal de Contas da União aponta falhas nos principais projetos do governo. No Santa Portal, reservas do Santos Futebol Clube perdem para o Londrina por 2-1. No site do BocNews, Santos cria Coordenadoria Municipal do Idoso. No G1 Santos e região, polícia acha drogas em tanque de carro dentro de bexigas. E no portal da UOL, Israel e Hamas trocam acusações de ataques durante cessar-fogo em Gaza. Chico. Obrigado, Paula. 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem. E a última pesquisa do IBOP com relação ao governo de São Paulo mostra que o governador Geraldo Alckmin seria reeleito no primeiro turno se as eleições fossem hoje. Pela pesquisa do IBOP, publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, o governador teria hoje 50% de intenções de voto. Ou seja, praticamente reeleito no primeiro turno. Seus principais adversários estão distantes. É o caso, por exemplo, do empresário Paulo Scaff, que é candidato do PMDB, e ele flutua entre 10% a 12% na pesquisa do IBOP. O mesmo em relação a Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde e candidato do PT, que está em terceiro lugar e girando em torno de 4% a 5% das intenções de voto. Assim, há 2 meses das eleições, a situação em São Paulo parece definida, o que não acontece na eleição presidencial, onde há mais equilíbrio e tudo indica, pelo menos as pesquisas sinalizam, no momento, que teremos segundo turno. No programa de hoje nós vamos comentar o momento político eleitoral, a situação das pesquisas, com o professor Marcos Vinícius Batista, que é colega jornalista também, repórter e colunista do semanário BocNews. Mas tudo isso daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje e para o final de semana. Paula. A previsão para essa sexta-feira é de sol. As nuvens aumentam no decorrer do dia, mas não há previsão de chuva, nem para hoje, nem para o fim de semana, segundo informa o Climatempo. A temperatura varia entre 12 e 27 graus em Santos e atinge os 30 no domingo. As ondas chegam a 1 metro nas praias da região. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com 1 embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail. je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o professor, o colega jornalista Marcos Vinícius Batista. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já!
novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 1º de agosto. E hoje recebendo com muito prazer o colega jornalista, professor, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Marcos Vinícius Batista, que é colunista do semanário BocNews. Também vamos contar com a presença, daqui a pouco, do colega jornalista Aldo Neto. Agora nós vamos assistir o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. A suspensão do atendimento no pronto-socorro da Santa Casa de Santos expôs a situação delicada dos hospitais filantrópicos em todo o país. A Santa Casa de Santos, a mais antiga do Brasil, também administra uma dívida enorme e terá que pedir empréstimo ao BNDES. Simone é moradora de Cubatão e acompanha a irmã que veio passar por uma cirurgia. Ela teve que vir para cá porque aqui é o único lugar que tinha um recurso para fazer a cirurgia dela, de câncer, que ela estava com câncer já no pulmão. Esta é a primeira Santa Casa do Brasil, fundada em 1543 e atualmente o maior hospital de toda a Baixada Santista, com 700 leitos. Aqui são realizadas 2.500 internações por mês e mais de 100 mil procedimentos médicos. Além de importante centro de saúde regional, o hospital emprega quase 3.700 pessoas. Mas uma dívida de 130 milhões de reais ameaça parar este gigante. A receita do hospital chega a 22 milhões e as principais fontes de renda são o aluguel de um prédio que abriga uma universidade pública e o faturamento com o estacionamento. Mesmo assim, o déficit mensal da instituição chega a 2 milhões de reais. Antigamente, a nossa inflação era uma inflação muito alta. E o SUS, na época, ele demorava muito para repassar os recursos. E, em vista disso, a Santa Casa começou a sofrer uns déficits anuais e que ele vem se acrescendo a cada ano. Como os hospitais filantrópicos atendem 50% do Sistema Único de Saúde no Brasil, né, ele realmente precisa ter uma remuneração um pouco melhor do que hoje é paga. E como cortar gastos sem prejudicar o atendimento? A diretora financeira da entidade garante que é possível. Essas medidas, elas têm que viabilizar a operação do hospital, da gente sair a gente tem um déficit operacional hoje, da gente reverter isso no período de 10 anos. Então é uma coisa que vai ser gradativamente, não vai ser nada do dia para a noite, porque as coisas não são assim. Para reverter a situação, a provedoria tenta agora obter um empréstimo junto ao BNDES. Com esse dinheiro, nós vamos zerar esse débito que nós temos com a Santa Casa. E, evidentemente, nós estamos agora promovendo uma série de mudanças dentro da Irmandade e, com isso, ter o objetivo de, primeiro, controlar um pouco mais as despesas da Santa Casa, reduzindo as suas despesas, com medidas administrativas que nós estamos inovando, e aumentar, inclusive, a nossa receita através de uma melhora no sistema de faturamento quanto aos vários convênios que nós temos, inclusive sobre o Sistema Único de Saúde. Não há risco de fechar as portas? De jeito nenhum, não, de jeito nenhum. A gente está tendo a colaboração aí dos médicos, os próprios fornecedores têm entendido, e a gente está fazendo a nossa lição de casa, que é aprontar esse projeto o mais rápido possível, com a garantia de que o próprio ministro vai intervir no BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, para que a gente seja exitoso. Se Deus quiser, até o fim do ano, a gente vai estar com uma visão mais positiva.
Aí está a Santa Casa com um déficit imenso, da ordem de 130 milhões de reais, e para tanto está solicitando um empréstimo junto ao BNDES, empréstimo que está sendo garantido pelo ministro da Saúde, Arthur Quioro, que é santista, que conhece bem a situação dos hospitais, especialmente da Santa Casa de Santos, um hospital filantrópico e que enfrenta muitas dificuldades diante do repasse insuficiente de verba SUS. Afinal, a verba SUS, ela corresponde a apenas 40% do gasto de um paciente do Sistema Único de Saúde para a Santa Casa de Santos. E a Santa Casa arca, portanto, com essa diferença de 60% em cada uma das internações. E é por isso que esse déficit se apresenta. É um déficit, inclusive o custeio na Santa Casa é muito alto. A Santa Casa tem até recursos para investimentos, que resultam muitas vezes de emendas até parlamentares, mas não cobrem o custeio. E essa é uma outra luta da Santa Casa, no sentido de que essas verbas parlamentares possam ser aplicadas no custeio da instituição. Nesse sentido, Marcos, bom dia, obrigado pela presença aqui no programa mais uma vez. Eu queria que você fizesse uma avaliação, uma análise da questão da saúde pública no Brasil, que é uma questão muito séria, há muito recurso, há muito investimento, mas não se resolve o problema, Marcos. Bom dia, Chico, bom dia, Aldo, bom dia a todos em casa. Olha, Chico, desde que eu me conheço por gente, a Santa Casa está com o pires na mão, né? E não é um problema só dela, a gente viu no noticiário na semana passada a Santa Casa de São Paulo, que chegou a fechar o seu pronto-socorro por problemas de medicamentos, problemas no atendimento, né? É o que você falou, né? A gente sabe que tem dinheiro, toda vez que o governo federal, o governo estadual ou a própria Secretaria Municipal de Saúde fala de recursos, eles falam de montantes elevadíssimos, né? E só que a conta nunca fecha, a equação nunca se resolve, né? Vários buracos ao longo do caminho que esse dinheiro não chega, sempre tem esse velho problema de a Santa Casa pedindo empréstimo mais uma vez, porque está com déficit alto, aí o empréstimo vem, reduz o déficit daqui a alguns anos, 2, 3 anos, problema outra vez, né? É a questão do próprio sistema de saúde que é complexo, né? Que tem os seus problemas de administração, mesmo de gestão de recursos. É verdade, é uma situação muito difícil. Muitas vezes debate-se o que é que falta na saúde pública, Aldo. Se é gestão ou se são recursos, ou se ambos. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, Marcão, telespectador, desculpe pelo atraso. O que falta, Chico, é tocar na ferida. Eu sempre falo, desde que o Marcão se conhece por gente, que a Santa Casa precisava de problema, desde eu nem pensar em ser um espermatozoide, a Santa Casa já vivia problema financeiro. Só ninguém aponta qual que é o grande problema. O grande problema qual é? A Santa Casa é o grande hospital do SUS do Litoral Paulista. Deve ser o que faz mais atendimentos, é o que está mais aberto para a população. E a tabela SUS, nem de longe reflete a realidade do mercado e dos custos que os procedimentos têm. Então o problema não é a falta de recursos da Santa Casa, o problema é a tabela SUS. Prova disso é que como o Marcão bem colocou, é uma situação nacional. Atinge a Santa Casa de São Paulo e todas as Santas Casas do país. Né? Os hospitais filantrópicos. Então, enquanto não se debater seriamente a questão da tabela SUS, da agilidade do repasse também, porque não adianta, a tabela SUS já é baixa. E leva, às vezes, 3 meses para chegar o pagamento no hospital filantrópico. Então, precisa bater no valor da tabela SUS e na agilidade desse repasse para poder equacionar essa questão. Se hoje a saúde já está do jeito que está, com o povo em porta de hospital, com a Santa Casa funcionando desse jeito, imagina se a Santa Casa fecha. E essa hipótese, diante do quadro financeiro, não é difícil. Então, acho que esse é um grande tema, inclusive para ser discutido nas eleições gerais que nós vamos ter agora. Sem dúvida, é o grande tema. Aliás, nós estamos há pouco mais de 2 meses das eleições gerais e está aí o tema que os candidatos, especialmente em São Paulo, devem tratar prioritariamente. Aliás, Marcos, nós temos entre os candidatos ao governo de São Paulo 2 médicos, o próprio governador, Geraldo Alckmin, e também o candidato de oposição, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que até por ter sido ministro, conhece bem a situação. Você acredita que nesse processo eleitoral nós vamos ter um debate mais aprofundado, mais objetivo em relação à saúde pública no processo eleitoral, Marcos? Não, Chico, nós não teremos. Os debates
daqui em diante, nos próximos 60 dias, serão pautados pela velha estratégia das pesquisas de opinião, né? Aqueles assuntos que aparecerem nas pesquisas serão tocados pelos candidatos, e normalmente é emprego e segurança, né? Saúde vem um pouco depois. Educação temas, nem pensar, né? Não se discutiu a educação na última eleição, não vai se discutir nesta eleição também. E tem aqueles balões de ensaio, né? Aqueles assuntos polêmicos que geram um debate moral, muitas vezes um debate contaminado por questões religiosas. A gente teve na última eleição presidencial uma discussão interminável e também inútil sobre aborto, porque se discutiu o aborto do ponto de vista moral e não do ponto de vista de saúde pública, né? Então, assim, infelizmente, a campanha eleitoral pouco será pautada por uma agenda pública consistente, tanto da situação quanto da oposição. Mas é lamentável que não se debatam esses temas fundamentais para a população, Aldo. Você também entende dessa forma, Aldo? Entendo. Acho que o Marcão tem razão. Acho que a agenda pública, Marcão, nunca foi discutida em eleição no Brasil. Pelo menos eu nunca vi. O que vai ter é esse tipo de noticiário que a gente vê, um denunciando o outro, um caluniando o outro, ainda mais que a eleição nesse ano é muito mais curta, são 3 meses de campanha, e sendo que já está indo embora o primeiro mês da campanha, mal começou. 2 meses. Segunda-feira estaremos a 2 meses da eleição. Não vai se ter tempo de discutir nada, nem vai se ter tempo de mostrar uma proposta melhor que as que estão aí. Então, os candidatos estão todos apelando para o ataque pessoal um para o outro lado, e discutir a nação não se tem, até porque nós estamos num ano atípico da história do país, né? 2014 vai ser o ano de um mês, dezembro. Antes disso, teve carnaval, Copa, eleição, teve todos os motivos para o ano não acontecer. Natal, então não. Ainda tem o Natal em dezembro, o Chico lembrou bem. Então é capaz que o ano passe não acontece. E não aconteça. Agora, de qualquer forma, em meio a tudo isso, Marcos, nós temos, daqui a 15 dias, mais ou menos, vai começar o horário eleitoral gratuito. Sim. Você acha que o horário eleitoral gratuito, de alguma maneira, pode, enfim, fazer com que os candidatos, quer dizer, aprimorem o discurso, quer dizer, se tornem, se preocupem com as questões fundamentais do país? Você tem 2 horários gratuitos, né? Você tem o do Executivo e do Legislativo, que são mundos completamente diferentes. O do Legislativo é aquele pouquíssimo tempo, né, por uma infinidade de candidatos, deputado estadual e deputado federal. Muitas vezes os candidatos usam o estilo tiririca de ser, né, tentam ser engraçados ou tentam apelar para uma certa fanfarronice para chamar atenção, né, pela forma e não pelo conteúdo. E tem o senador também, né, porque o senador acaba ocupando um bom espaço disso, o candidato ao Senado. E que há também a questão da falta de informação de parte do eleitorado, né? Qual a diferença entre o deputado federal e um senador, por que eu tenho que escolher um senador, né, o mandato de 8 anos, essas informações que muitas vezes fazem falta. E tem o outro horário eleitoral gratuito, que é o do Executivo, que é o filé mignon, que é muito melhor elaborado, né? Mas a gente vai ver aquelas velhas estratégias, não precisa ser guru ou vidente, né? De candidatos com crianças, candidatos com idosos, aquela história de vida do candidato comovente, aqueles personagens da população pobres, que subiram na vida por conta de certos programas públicos do governo, enfim, as denúncias vazias, como o Aldo bem lembrou, né? Mas na prática o horário eleitoral gratuito não interfere muito na eleição, né? É mais pela costura das alianças, né? E um tempo de exposição na TV, né? E aí, se a gente for um pouquinho mais fundo, o horário eleitoral gratuito sequer deveria existir, né? Em muitos outros países, para aparecer na TV, o sujeito tem que pagar. Tem que pagar, né? Não é gratuito, e gratuito é só a exibição e a veiculação. Não tem nada de gratuito. Exatamente. Né? Agora, Aldo, com 12 minutos, que é o tempo assim, estimado que a presidente Dilma terá na televisão, dos 20 possíveis, a presidente Dilma terá 12. O candidato do PSDB, Aécio Neves, algo em torno de 4 minutos. E o candidato do PSB, Eduardo Campos, algo em torno de 2 minutos. E o restante do tempo diluído entre os candidatos de pequenas agremiações. Esse tempo faz diferença, Aldo? Chico, eu acredito que não. Não.
Até porque hoje em dia a TV a cabo já está espalhada por todo o país, a pessoa troca de canal se não quiser ver, e a maioria o brasileiro pensa errado, ele não gosta de política, não quer se envolver, são todos analfabetos políticos, todos exageram, mas a grande parte da população, principalmente fora da região sul, sudeste, isso acontece muito. Então, eu não acredito que o horário eleitoral vai ser tão decisivo. No passado foi, hoje em dia não. E concordo com o Marcão que a gente precisa rever o horário eleitoral, como precisa rever toda a política nacional. Eu acho que já é hora de fazer a tão falada reforma política, que acho que desde que eu me conheço por gente, falam. Não sei se antes disso o Chico pode falar melhor. Não tem a dúvida. E pensar em juntar todas as eleições numa só, não dá para ter eleição no país de 2 em 2 anos com gasto, que a eleição gera gasto, a população não sabe, mas tem gasto de urna, gasto com juiz, com processo, com, enfim, 1 milhão de gastos por país que é a gente que paga. Então é mais fácil juntar tudo isso, fazer uma eleição só de vereador a presidente da República. Coincidência de mandatos. Coincidir todos os mandatos e também definir uma estratégia bem consolidada do que se pode ser feito ou não. Por exemplo, qual é o grande problema que a gente estava discutindo agora da TV? É que há pouco tempo para todo mundo, inclusive para a presidenta Dilma, se você parar para pensar. Como é que ela vai explicar o que ela fez, o que ela pode fazer em 12 minutos durante 1 mês e meio de TV? É pouco. E os outros, então, nem se fala. Então, talvez, uma mensagem pontual, muito mais do que deputado federal, o Enéas ficou famoso com meu nome é Enéas. Por quê? Porque não tinha tempo para falar outra coisa. Então, para que manter um sistema de divulgação desse? Agora, precisa repensar. Na prática, ninguém apresenta um plano de governo consistente. Há várias eleições, os candidatos ao Poder Executivo abriram mão disso, né? Se por um lado você vê, a aposta é sempre na desinformação, né, Chico? Você olha os candidatos do Legislativo, eles prometem ações que são exclusivas, muitas vezes, do Executivo, que eles, como deputados, não podem fazer, apostando nessa desinformação do eleitor. E no caso do Poder Executivo, você vê nos palanques ou nas entrevistas, os candidatos prometendo sem discutir como vão fazer, quando vão fazer e por que vão fazer. É basicamente a bravata, né, do candidato atendendo aquilo que a pesquisa eleitoral está pedindo, que o eleitor teoricamente está pedindo. Agora, e o eleitor aceita, né, Chico? Aqui em Santos mesmo, a gente tem alguns vereadores que assumem obras da prefeitura como se fosse deles. Gravam um vídeo na obra, olha que bonito que está ficando, vocês não imaginam como fica aqui. Porque eles não, no máximo eles autorizam o prefeito a fazer. Não é função do legislativo. Solicitam, né? E isso é fruto do quê? Da falta de educação no país. A gente precisa também instruir, desde de pequena criança, a se preocupar com a política, a entender o processo político. Agora, nesse processo eleitoral, do horário eleitoral, o professor Marcos, Aldo, a presidente Dilma ela tem o triplo do tempo do seu principal candidato, seu principal opositor. Mas não é apenas isso, isso é no horário eleitoral gratuito, diário, enfim. Também nas inserções comerciais, que acontecem ao longo da programação, ao longo de todo o dia. Então, você está assistindo a novela, daqui a pouco entra lá o candidato pedindo voto, está vendo futebol e assim vai. Ou seja, essas inserções comerciais, ela também terá o triplo de inserções comerciais do que o seu principal opositor. Essa situação não pode, de alguma forma, reverter a tendência hoje de um segundo turno? Olha, Chico, não dá para dizer, né? O que a gente pode perceber é que essa superexposição, a tendência é que gere uma atenção maior do eleitor. Mas a gente tem vários tipos de eleitor, né? E a gente também tem um outro fator importante, que é o próprio comportamento do eleitorado classe média diante da mídia TV, né? As emissoras de TV no Brasil, TV aberta, estão brigando, né? Estão se debatendo nas paredes para tentar conter uma queda incontornável de audiência. Por quê? Porque as pessoas hoje estão assistindo mais televisão a cabo, estão mais tempo na internet, estão assistindo audiovisual nos tablets e em outros equipamentos móveis, né? Tudo isso
de alguma maneira interfere na exposição na televisão aberta, né? Então, como o Aldo lembrou no começo do bloco, ou seja, você tem um horário eleitoral gratuito ou uma inserção comercial, né? Você tem uma mudança de canal, uma tendência ao zap por parte do eleitor, né? Que aí, claro, se soma também ao comportamento do próprio eleitor médio em relação ao processo eleitoral, né? De não acompanhamento, de generalização negativa dos candidatos, né? De distanciamento, né? Porque essa eleição é bastante diferente de 2 anos atrás, de nível municipal. Sem dúvida. A de nível municipal tem aquela proximidade, né? O problema é do bairro, é da rua, tal. Essa eleição majoritária é uma eleição que se discute genericamente as coisas, né? Inclusive, para os candidatos é bom que se discuta genericamente, porque aí você contém eventuais danos, né? Não se aprofunde tanto. Bom, Marcos, peço sua licença, Aldo, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, nós estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 1º de agosto, e hoje recebendo com muito prazer 2 colegas jornalistas. Professor mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília e colunista do semanário BocNews, Marcos Vinícius Batista, e também colega comentarista do programa, Aldo Neto, que aliás está levantando alguns dados interessantes aqui de pesquisas do IBOP, que nós fizemos referência no início do programa aqui com relação ao governo de São Paulo, mas o Aldo tem dados interessantes das 3 comparativos das últimas eleições, não é isso, Aldo? Não é isso, está no Estadão de hoje, eu estou fazendo uma análise em São Paulo, em Minas e no Rio, qual é o comportamento do eleitorado na eleição de 2006, 2010 e os números da última pesquisa do IBOP em 2014. Mas isso nacional? Nacional, para presidente. Em 2006, por exemplo, São Paulo, o Alckmin teve 46%, Lula 27% e 20% brancos nos indecisos, nesse mesmo período que nós estamos agora. Em 2010, o Serra tinha 44%, caiu 2 pontos, a Dilma 33%, sobe aí 6 pontos em relação ao Lula no mesmo período, e o brancos nos indecisos cai para 13%, são 7 pontos que deixaram de ser brancos nos indecisos. E nessa última pesquisa deles, o primeiro lugar em São Paulo está brancos nos indecisos com 31%, a Dilma com 30% e o Aécio com 25%, uma diferença de 5 pontos. Se você parar para pensar que tinha quase 20 pontos a diferença do Alckmin para o Lula em 2006 e agora cai esses 20 mais 5 em 2014, dá para ver uma tendência do PT crescer aqui no estado de São Paulo, pelo menos no sentido da É uma tendência nacional. Agora, ainda é muito grande, como a própria pesquisa mostra, professor Marcos, o número de indecisos. Por que isso se dá? Uma insatisfação geral, enfim, é normal, né, Chico? É normal esse número de indecisos. Você tem além do próprio descontentamento com a classe política e com o processo eleitoral, você tem também uma falta de informação mesmo e de interesse cidadão sobre o processo em si, né? Você tem uma parcela considerável, tem estudos que mostram que pelo menos de 1/3
a 40% dos eleitores, toma sua decisão de voto nas últimas 72 horas, antes da eleição, né, no começo de outubro. E essa decisão é tomada sem nenhuma relação com pesquisa, com noticiário, com horário eleitoral gratuito. É uma decisão tomada a partir dos contatos pessoais daquele eleitor. Aí da influência do pai, do marido, da mãe, do amigo. O Luiz Azevedo, grande cientista político, querido amigo, o Luiz tem uma tese que diz assim, que esse voto que o Marco se refere, ele se resolve no sábado, na véspera, no almoço familiar. Exatamente. Naquela hora que a família almoça, naquele sábado. Se a gente parar para pensar, todos nós conhecemos alguém na nossa família ou temos amigos que decidem o voto dessa maneira. No último dia ou na antevéspera. Votar em quem, não sei o quê. Isso, quem você vai votar, me indica um nome. Eleição para vereador é altíssimo. Deputado também. E deputado também. Legislativo, basicamente. Né? Você tem uma falta de informação elevadíssima, né? Sobre o que faz um deputado, até onde ele pode ir, né? Quais são os mecanismos internos dos parlamentos, né? Muito por conta também do próprio personalismo da política e do regime presidencialista, em que o comandante do Poder Executivo tem um poder quase que supremo no imaginário popular. É verdade, né? Aldo, você fez referência no bloco anterior à questão da coincidência de mandatos, a eleição geral no Brasil sairia mais barato, inclusive, de vereador a presidente da República, porque hoje nós votamos a cada 2 anos, né? Temos eleições gerais para deputado, governador, senador, presidente. Pois não custaria nada votar também para prefeito e vereador, mas 2 votos não prejudicaria em nada. Agora, há alguns candidatos que estão assumindo compromissos com uma mini reforma política. Você acredita que com o novo governo e principalmente com o novo Congresso, nós tenhamos efetivamente uma reforma política no Brasil ou não? Não acredito, Chico. Até porque os deputados que serão eleitos, os senadores e até mesmo os governantes, tanto estadual como no governo federal, têm seus interesses. E a parte desses interesses vão entrar em discussão nessa reforma política. Outro dia, o nosso ex-deputado Gastão Henrique, um abraço para ele, fez uma consideração debatendo sobre os 25 anos da Constituição Federal, a qual ele fez parte. Ele disse que o maior erro daquele processo foi ter feito a Constituição com os deputados que lá estavam, que eles deveriam ter chamado uma Assembleia Constituinte exclusiva. Exclusiva, claro. E ele tem razão. Por quê? Porque acabaram muitos pontos da Constituição defendendo a causa própria dos deputados. E essa reforma vai passar por isso. Então, seria muito interessante se debater essa reforma política, até como sugeriu a presidente Dilma, mas com tempo, não assim... assoldadamente. Fazer um referendo popular de sistema de governo, se eleger para um mandato de 1, 2 anos, uma Assembleia exclusiva para se debater esse tema, com pessoas capacitadas. Não adianta estar o perdeiro da esquina, o pastor da nossa comunidade, nada contra essas pessoas, mas com juristas, pessoas mais capacitadas para se desenvolver essa reforma política, atendendo a demanda da população, né? Porque o povo hoje reclama de tudo, saúde, educação, da segurança, do emprego. O emprego é o campeão geral na eleição. Só que eles não entendem que isso tudo passa pela política. Claro. Se não se mexer na reforma política, nada disso vai ser resolvido. Aliás, Marcos, na esteira dessa colocação do Aldo, eu só queria lembrar o seguinte, que o presidente Fernando Henrique tentou uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a reforma política. Não teve êxito. O presidente Lula foi pelo mesmo caminho, defendeu a Assembleia Constituinte exclusiva para a reforma política. Também não teve êxito, embora ambos dispusessem de uma folgada base aliada e de uma maioria muito confortável no Congresso Nacional. Tentaram, mas não conseguiram. Essa é uma tese que vem sendo muito discutida no Brasil, a necessidade de uma Assembleia exclusiva. Você acredita, Marcos, que com o novo Congresso, esse novo momento, um novo governo, mesmo que a presidente Dilma seja reeleita, nessa possibilidade de uma Assembleia exclusiva
para a reforma política? Não, Chico. Primeiro porque, assim, a gente deve ter uma renovação historicamente tradicional de 1/3, né? E, portanto, a manutenção de 2/3 dos sujeitos que estão lá, né? E segundo, como o Aldo bem disse, em outras palavras, é pedir para que eles cortem fundo a própria carne. Sim, não vão fazer. Isso não vai acontecer. Daí a importância de uma Assembleia exclusiva. Exato. E aí a gente tem, na própria mentalidade política brasileira, né, a ideia muito entranhada desse corporativismo e de se virar as costas para aquilo que foi dito em campanhas eleitorais. Então, assim, todo candidato que disser, se tocar no assunto, que acho que também não vai acontecer, de reforma política, né, porque é um assunto espinhoso para o eleitor médio, esse candidato vai estar blefando, né, porque ele depende de uma série de alianças, claro. Depende de muito mais gente, está fora do controle individual do candidato A ou B, né? E isso a gente vê na própria questão da ausência de uma coincidência de mandatos. Ou seja, a gente tem inúmeros políticos aqui da região, de prefeitos a deputados, né, que pulavam de cargo em cargo ao longo da sua biografia política. Claro. Né? O prefeito da Praia Grande, Alberto Mourão, fez isso várias vezes. Sim, diversos. A ex-prefeita de Santos, Thelma de Souza, fez isso mais de uma vez. Né? Então, assim, não importa a facção, está na prática política. A gente tem vários candidatos a deputado estadual que são vereadores, ou seja, estão largando seus mandatos. Porque não perdem o cargo, quer dizer, então continua fácil, assim, é cômodo, né? Não vai trabalhar praticamente nos parlamentos municipais nos próximos 2 meses, vão fazer campanha. A gente esquece nesses casos, mas também tem senadores e candidatos que terão mandato depois da eleição também. Porque eu já disse isso aqui no programa uma vez. Quer dizer, os senadores de São Paulo, que nós temos o senador Aloysio Nunes, eleito na última há 4 anos, temos o senador Suplicy, cuja vaga estará em disputa neste ano, e temos um terceiro senador, que ninguém sabe quem é, porque a senadora eleita foi a senadora Marta Suplicy, que hoje é ministra, e quem ocupa o cargo é o ex-vereador de São Paulo, Antônio Carlos Rodrigues, que ninguém nem sabe quem é. Do PR, do Partido da República, que é senador hoje. Para ele é ótimo, porque se esconde nas sombras, né? Se esconde nas sombras porque... Aliás, o suplente senador está tranquilo, né? Porque... diante de inúmeros escândalos, o suplente de senador talvez seja o mais escandaloso de todos, né? Porque você tem casos no Nordeste do sujeito senador e a mãe, a mulher, suplente, fica tudo em casa. O próprio senador falecido, ex-governador Antônio Carlos Magalhães, o seu primeiro suplente era o filho, Antônio Carlos Magalhães Júnior. Exatamente. Era o primeiro suplente. Que não é o prefeito de Salvador, hein? Não é o prefeito de Salvador. Quando ele que é neto, né? É neto. Quando ele se afastou, quer dizer, renunciou ao mandato, por suspeitas e tal, do painel do Congresso, do Senado da República, melhor dizendo, o senador Antônio Carlos Magalhães renunciou e quem assumiu foi o filho, e está tudo certo, quer dizer, não mudou. Então, e a aposta é novamente numa certa cumplicidade, numa certa negligência por parte do eleitor. Mas você não acha que o país está mais maduro para propor mudanças importantes como essa, ou ainda não? Bom, Chico, 1 ano atrás a gente estava aqui no programa conversando, vários colegas também falaram disso, né? A gente jornadas de junho, a gente estava animado, né? Chegamos a discutir filosoficamente, sociologicamente, né, a questão dos protestos e tal, e a classe política venceu, né? A coisa foi se acomodando, foi tudo se sedimentando, né? Não era apenas por 20 centavos, né? Mas o que a gente vê 1 ano depois, 1 ano e 2 meses depois, que as coisas foram se ajeitando como a classe política esperava, né? Naquele momento, a gente também testemunhou muitos políticos, né, tremendo nas bases, muitos políticos tomando medidas a toque de caixa para poder se resguardar, se proteger, né, não por uma preocupação social, evidentemente, né? E toda essa turma acabou
contando com o fator tempo a seu favor, né? Então, assim, eu sou um pouco pessimista em relação à questão da maturidade. Você citou o Aloysio Azevedo, eu participei de um programa com ele aqui, ele era otimista em relação a isso, né? Infelizmente, eu acho que ele estava errado, né? Pois é, acontece. De qualquer forma, Marcos, eu peço sua licença, Aldo, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 1º de agosto, e recebendo hoje, com muito prazer, 2 colegas jornalistas. Professor mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Marcos Vinícius Batista, que é repórter e colunista do semanário Bocnews. E também o colega Aldo Neto como comentarista. Aldo, aliás, você em blocos anteriores, você colocou uma questão de que a sua expectativa para essa eleição, nesse processo, é de que o tema emprego será um dos grandes temas desta eleição. Não te parece que também outros temas assim mais próximos da população e que levam à questão da assistência social, como é o caso do Bolsa Família, do Mais Médicos, não é isso que vai acabar sendo discutido? Quer dizer, o governo dizendo que vai manter, a oposição acusando a oposição de que vai acabar, a oposição dizendo que vai manter, enfim, não vai girar muito em torno disso? Um pouco como foi o aborto na última eleição, quer dizer? Assim, Chico, quando eu quis dizer emprego, eu quis dizer a famosa teta. Brasileiro não gosta de trabalhar, quer arrumar facilidade. E o momento político é a facilidade para isso, é o momento disso, que a pessoa precisa do voto. Então, eu elejo você, você me compromete com um cargo de não sei o que, não sei aonde, que eu não preciso aparecer e recebo por mês. É isso muito que acontece. E quando bem você falou do Bolsa Família, não deixa de ser isso. Eu tenho um caso de um garçom aqui, de um bar famoso aqui de Santos, que ganha Bolsa Família, sendo que o salário dele, se juntar salário registrado, mais o que ganha lá de gorjeta e tudo, dá mais de R$3.500 por mês. Junta isso ao Bolsa Família, o cara está com o seu salário. E pega o Bolsa Família ainda. E belisca o Bolsa Família. Belisca o Bolsa Família. Esse é o nosso país da fiscalização. Não adianta a gente criar lei, criar maneiras se a gente não tem fiscalização. É o que eu falei no último programa que eu participei. Não adianta ter legislação eleitoral se o juiz eleitoral depende da boa vontade do cidadão brasileiro, que já tem que trabalhar, cuidar de filho, enfrentar trânsito, falta de mobilidade, falta de segurança, fazer uma denúncia contra um candidato que não está cumprindo a legislação. Tá, a nossa forma de agir, no geral, está errado. A gente precisa mudar tudo. A reforma não tem que ser só política, tem que ser geral. Só que começa na política para atingir o resto. Não é só reforma política previdenciária, educacional, tributária, enfim, a reforma do Estado brasileiro, senão não vai. Marcos. Olha, Chico, eu não concordo com o Aldo quando ele diz que o brasileiro não gosta de trabalhar, né? É claro que ele tem a questão da generalização, evidentemente, mas assim, trabalha-se muito, infelizmente, no país, no que se refere à remuneração adequada para tal, né? É claro que
esse olhar do eleitor sobre o político e pedir emprego, né, tem uma relação direta com essa promiscuidade da própria condução da política. Ou seja, o eleitor enxerga no político um sujeito que não trará benefícios coletivos. Então, né? Então, vamos usar o intermediário em proveito próprio. Né? A gente estava comentando, uma vez eu estava na fila de um supermercado aqui em Santos e eu estava a 2, 3 pessoas atrás de um vereador. Né? O vereador estava lá na fila do supermercado. Né? Sei lá por quê, né? Coisa rara. Mas assim, ele estava lá na fila do supermercado. Ele foi abordado por meia dúzia de pessoas na fila, todas pedindo algum tipo de colocação no sistema público, né? No serviço público. Os dois lados têm responsabilidade. O político, porque trabalha muitas vezes desta maneira, como alguém que faz os encaixes, né? E por outro lado, você tem o eleitor que entende o político muitas vezes como um mero atravessador de empregos, né? Alguém que despachante, né? Um despachante, né? E muitas vezes na prática é isso. Quando a gente vê o comportamento de muitos vereadores, quando a gente vê o comportamento de muitos deputados, né? Que muitas vezes nem sabem por que eles estão ali, né? Vai um pouco no carnaval, coisa meio carnavalesca. Então a gente tem essa relação em que ambos os lados são cúmplices de um processo deteriorado. Sem dúvida. O cidadão vai ao político, pede algum benefício, algum favor. Se o político não atende, né, perdeu o voto, perdeu a amizade, perdeu... Não, e assim, isto vai caminhando dessa forma. O Marcos tem razão. Tem solução para uma situação dessa, Aldo? É o que nós já discutimos. Eu concordo com o Marcão, acho que eu generalizei muito, né, quando eu falei da teta questão, mas, a fundo, tem que passar por uma reforma do Estado. Se a gente não tem consciência que tudo começa na educação, claro, não vai andar. E quando eu falo na educação, tem que repensar tudo na educação também. Repensar o que é passado para as crianças na escola, da forma que é passada. Porque não adianta a gente ter uma professora lá que aí o aluno vê essa situação política na TV. Para quem ele vai questionar? Para o pai, para a mãe, para a professora. O professor está tendo horário político. O que deve falar uma professora para um aluno de 7 anos? Político é tudo ladrão. Eu não duvido que isso aconteça. E isso já é plantado na criança desde pequeno e generaliza todo o sistema. Complicado. Então, se não mexermos na educação, Chico, não vai. Não teremos futuro nenhum. É a única saída, não, professor Marcos? Olha, Chico, quando a gente fala de educação, né, a gente tem que pontuar que não é apenas uma educação escolar, né, ou formal. Usar uma palavra mais antiga, a instrução, né? Não é o diploma. E sim, quando a gente está falando de educação, a gente está falando de cidadania, né? Que envolve relação ética, que envolve uma conexão com todas as áreas dentro de uma prefeitura ou de um governo estadual, enfim. Discutir política, né? Se a gente discutisse política na mesma intensidade que a gente discutiu futebol há um mês atrás, né, a gente conseguiria, por exemplo, expor com muito mais facilidade, né, os rastros e as feridas da classe política, né? Mas a gente fica muitas vezes alheio a isso ou desinteressado por isso, né? E aí não tem nenhuma relação com a questão do diploma, né? Nós damos aula na universidade, né? E sabemos, eu dou aula de instituições políticas na universidade e eu tenho que passar as 2 primeiras semanas vendendo a ideia de que política é algo a ser discutido, a ser pensado para os alunos universitários, porque muitas vezes eles sequer sabem o nome do prefeito. Veja que ponto chegamos, né? Exatamente. Ponto este país chegou. E por outro lado você tem essa relação econômica por trás, né? Há 2 eleições atrás, um amigo meu concorreu a vereador e
E naquela certa ingenuidade, numa certa virgindade política, ele foi a uma sociedade de melhoramentos de um dos morros de Santos se reunir com a comunidade. E aí ele discutiu com a comunidade política, falou das suas propostas e tal. No final da reunião, o presidente da Sociedade de Melhoramentos disse: tudo bem, a gente gostou muito do que você disse, mas o que você pode dar para nós? Né? Ele falou: não, mas como assim? Para encurtar a história, uma semana depois, um outro candidato, que se elegeu vereador, está aí até hoje no Legislativo, parou um caminhão lá na porta, com tijolos e cimento, reformaram a Sociedade de Melhoramentos. Qual foi a diferença na urna? Exatamente. Né? E as urnas não mentem, né? Os dados ali são frios, né? Mostram exatamente o comportamento dos eleitores e dos políticos. É o comportamento dos eleitores e a realidade de um país pobre. Né? Um país nessa linha, só para encerrar também na minha parte, lembra muito o pensamento do educador Rubem Alves, que faleceu recentemente. Né? O que ele dizia Rubem Alves? Que português, matemática, inglês, isso os computadores podem ensinar. Que o papel do professor é fazer a pessoa pensar. Exato. E isso, hoje em dia, está sendo muito esquecido. Né? É verdade, sem dúvida nenhuma. Muito bem, e assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque, e contou hoje com a presença de dois colegas jornalistas, o professor mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Marcos Batista, e o colega jornalista, comentarista do programa, Aldo Neto. Agradeço a ambos, agradeço a Paula Paparelli e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.